Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando aqui mais um podcast aqui, Conversa Paralela. Seu host favorito aqui. Vamos lá começar mais um papo sobre o que está acontecendo agora na atualidade, no mundo dos games, notícias, e inteligência artificial. O que tiver aí na bancada aí pra gente discutir. Manda lá, meu mano. Caralho, mano, pareceu a apresentação de um canal de Minecraft de 10 anos. Pô, mano, eu sou especialista nisso. Foi sempre um sonho, entendeu? Me sinto lisonjeado. Se eu tenho um sonho, mano. Não, bora parar com a referência, nem começar. Mano, tem muita coisa acontecendo. Eu descobri isso recentemente. Tem muito jogo interessante que já lançou. Tem muito jogo interessante sendo lançado. E tem muito jogo interessante que vai lançar, assim como qualquer momento da história dos games. Mas, a gente pode reforçar. Eu não lembro se é esse ano, mas é o ano que vem. Mas tem o próprio GTA, né? O GTA 6, que vai lançar. E eu lembro de ter visto, não sei se foram apenas vozes da minha cabeça, ou se alguém me contou, que eu lembro de ter visto uma reportagem que eles não estão adiando tanto porque eles não querem lançar um jogo meio obsoleto. Porque a IA tá avançando tanto que eles acham que... Acho não, provavelmente seria isso. Se eles lançarem hoje, daqui a 6 meses vai lançar um jogo muito mais... Um jogo que vai ter uma IA mais avançada, vai ter uma coordenação, uma construção de mundo muito mais avançada, muito mais versátil, muito mais realista. E o jogo deles vai ficar meio que realmente obsoleto, saca? Mas isso é só uma das coisas que tá acontecendo no mundo dos jogos. O que você me diz, mano? Bom, mano, cara, é uma questão que eu acho muito interessante. É porque com o avanço da IA, que como a gente já um pouco sobre ela no primeiro episódio, que é interessante na forma como ela vai ser incluída nos games, né? Porque ela vai deixar aquilo bem mais realista pra pessoa que, né, obviamente vai estar jogando e obviamente vai impressionar, sabe? O que às vezes me dá um de... ao mesmo tempo que eu fico feliz e contente com isso, mas ao mesmo tempo me bate aquela nostalgia, tipo, de muitos anos atrás, lá da época de PS2, por exemplo, que eu acho que a gente não era muito ligado nessa questão de, por exemplo, de gráficos, né? A gente só realmente se divertia com aquilo e era aquilo. E era aquilo, né? E hoje em dia a gente tá muito mais exigente com a questão desses jogos. Questão de jogabilidade, questão gráfica. E cara, tipo, GTA é um jogo que a própria empresa, né, Rockstar, sempre foi muito bom em quesito de detalhes, né? Todos os jogos deles, independente se é o GTA ou se era o Manhunt, se fosse logo aquele GTA que era que a câmera era de cima, sabe? PC. Sempre foram, tipo... Sempre foi uma empresa que era responsável por todos os melhores detalhes possíveis dos jogos pra dar uma melhor imersão à pessoa que estava jogando. Então, cara, eu fico até realmente muito ansioso pra ver como vai ser essa questão da inteligência, da evolução dos NPCs nesse GTA. Porque até então a gente sempre via os NPCs de uma forma muito padrão no jogo. Apesar, enfim, né, de ter alguns momentos engraçados com eles, mas se eles estiverem bem mais inteligentes agora, isso vai ser muito interessante. Ou até realmente melhor, né? De uma forma cômica. O que tu tem a dizer
o que tu acha sobre essa utilização da inteligência artificial aí nos jogos? Cara, uma coisa que eu descobri recentemente, que eu achei que eu tava meio por fora desse assunto, foi da inteligência artificial sendo usada, falando mais de uma questão de hardware nas novas placas de vídeo da Nvidia, dessa série 5000 agora que saiu. Eu não tava a par desse assunto, mas eu vi uma coisa, cara, uma coisa que me impressionou muito, mano. É o novo DLSS que tem na geração de quadros com inteligência artificial. Que tipo, eu vi uns vídeos no YouTube dos caras comparando, tipo, sem a geração de quadros e com a geração de quadros. Cara, é uma diferença absurda. Tipo, acho que foi do BF6 que eu vi, o jogo tava sem a geração de quadros, só com as configurações básicas lá ativadas, tava na casa ali dos 80, 90 quadros. Aí quando o cara ativa lá o DLSS, vai pra 200 e poucos quadros. Nossa, é muita diferença. E tipo assim, Demais. isso ajuda muito, porque tipo, a gente sabe que agora, nesse exato momento, né, a situação do preço de peças de PC, dos produtos eletrônicos aqui no Brasil tá uma bênção, pra não falar outra coisa, né? mais que as placas de vídeo de entrada, no caso da série nova da Nvidia, que é a 5000, a de entrada é a 5050, né? Que eu até tava pesquisando o preço esses dias, que é, entre aspas, a mais barata, né? Com ela já dá pro cara fazer muita coisa, tipo, já dá pra rodar, como eu falei, nesse exemplo aí do BF. Imagina uns jogos mais leves, tipo o Valorant, o CS, que dá pra... Pior. Além de rodar, e se conseguir jogar de uma maneira bem mais fluida, ele possibilita também ser pra quem gosta de fazer live, pra quem gosta de streamar, dá pra você fazer live com um PC de entrada, basicamente. Então isso é tipo... isso pega um gancho já pra fora do coisa dos jogos, do assunto dos jogos, e já vai pra uso de mídia. Entendeu? Então isso é uma coisa que, ao meu ver, eu fiquei impressionado quando eu vi, porque tipo, se você ter uma placa de vídeo antigamente que fazia isso, te dá 200 quadros no jogo, você precisava ter uma top de linha. Alguns anos atrás, quando não tinha lá 2080, acho que é 2080 da Nvidia, eu precisava ter ela e um PC tipo porrada também, que acompanhasse ela, um processador, uma memória RAM que acompanhasse ela, né, no desempenho. Hoje em dia dá pra fazer isso com uma placa de entrada. O preço não tá ajudando, né, como eu falei, mas é uma coisa, ao meu ver, muito boa, que daqui a um tempo a gente espera, né, em nome de Jesus, que abaixe o preço e a gente possa desfrutar disso aí de uma maneira mais acessível. Mano, tipo assim, sobre isso aí, deixa eu dizer, tem uma notícia que saiu, acho que foi ontem ou anteontem, sobre essa nova tecnologia, né, da Nvidia aí, o DLSS, né, 5, né? Que assim tem sido um divisor de águas, tá? Pelo menos depois da apresentação da Nvidia, tá? O DLSS 4, ele foi isso aí que tu falou. Ele utiliza a inteligência artificial para aumentar a quantidade de quadros para processar aquelas imagens, né? Ele aumenta os quadros e facilita, tira o gargalo que é do processador, da memória RAM, e ele bota a inteligência artificial para trabalhar nisso. Só que essa nova tecnologia que a Nvidia lançou recentemente agora, cara, tem sido uma grande discussão. Em que sentido? Se vocês verem a notícia, vê que o realismo, assim, tá um realismo absoluto, né? Inclusive, a foto de capa é do Resident Evil novo, né? O Wrecking. Assim, cara, eu não sei nem como descrever, mas tá, assim, é excelente. Só que quando tu vai pegar essa inteligência artificial e aplicar em alguns outros jogos, como existem alguns exemplos lá na matéria, depois eu até convido vocês para dar uma olhada, cara, tu vê assim uma diferença grotesca no sentido ruim da palavra, porque
eu acho que a inteligência artificial ela ajuda, ela nesse sentido de melhorar o FPS, melhorar o processamento da máquina, eu acho incrível. Só que nessa última tecnologia eu tenho visto que a Nvidia, né, ela tem utilizado essa inteligência artificial para meio que colocar um filtro mais bonitinho para parecer mais realista. Só que até que ponto esse filtro ele melhora o aspecto do jogo e quanto ele afeta o lado artístico do desenvolvedor de jogos, entendeu? Eu tenho visto uma discussão assim bem grande nas redes sociais em relação a isso, que tipo assim foi uma mudança tão grande com a implementação do DLSS em alguns jogos, tá? Que acaba alterando o aspecto artístico do desenvolvedor. O que vocês acham? Vocês acham que, por um lado, a inteligência artificial ela tá meio que assumindo o lugar dos profissionais? Porque, assim, eu acho que os jogos eles não podem ser substituídos para ser feito por inteligência artificial, né? É uma obra de arte, né? Assim como qualquer outra, né? Então, assim, a gente também tem que ver por esse lado, né? O lado artístico da coisa. Antes de eu dar minha opinião sobre isso, só reforçar uma coisa que até acho que foi o Cássio que falou, que sobre a IA nos jogos, cara, a gente não precisa nem ir tão longe assim. Tem um jogo de celular que eu tentei baixar no meu, mas não rodou direito, que é Where the Wind Meets, onde o vento se encontra. Que ele é meio asiático, assim, meio Feng Shui, Tai Chi, essas coisas. E nele tem um negócio, quando tu vai criar o personagem, que tem as falas do personagem, a dublagem e tudo mais, que ele te deixa clonar o teu rosto com IA e a tua voz com IA. Ou seja, tu consegue ser realmente o personagem lá. Então, dando uma continuidade em relação à tua pergunta, eu acho que a IA, em qualquer área, ela vai sempre ser uma ferramenta. Eu não acho que ela vai substituir a pessoa em si. Mas a pessoa que sabe mexer com a IA vai ser substituída pela pessoa que não sabe mexer com a IA. Eu digo isso porque, por exemplo, tu falaste sobre a melhoria de gráfico. Oi? Tu falou o contrário aí. A pessoa que não sabe, que sabe usar, vai ser substituída pela que não sabe usar? Não, é o contrário. A pessoa que não sabe usar vai ser substituída pela pessoa que sabe. Tu falaste aí em relação à coisa de gráfico e tudo mais. Cara, eu acho que ela não vai ser substituída porque a pessoa que vai saber mexer com a IA, ela vai ter que desenhar o boneco, ela vai ter que ver a questão da animação, a questão da fluidez do gráfico. Mas essa questão de melhorar a taxa de quadros, ou seja, de um movimento X para Y ter 10 quadros, é uma coisa. O ser humano consegue fazer 10 quadros, por exemplo. Mas a IA, ela vai transformar esses 10 quadros em 150 quadros. Ou seja, vai ficar muito mais fluido. Então acho que a IA vai ser só uma ferramenta, como eu falei, para potencializar essa questão do gráfico. Ela não vai substituir a pessoa que vai ter que ir lá, desenhar, fazer animação, fazer a computação gráfica. Eu acho que por um bom tempo ainda, isso vai ser feito por humanos. Eu digo bom tempo, sei lá, podem falar que eu vou errar completamente, mas entre uns 30 anos aí, acho que dificilmente vai ter uma IA tão avançada a ponto de conseguir realmente substituir 100% do que um humano faria. E tu, qual é a tua opinião quanto a essa possível substituição das pessoas por IAs, falando no foco do mercado gamer? Cara, tipo assim, eu acho que, sendo sincero, eu acho que ela não tá substituindo os profissionais dos games, hein? Eu acho que ela tá substituindo aqueles que não se adaptam, saca? Porque assim, o que a IA tá fazendo pela gente hoje são criando, tipo assim, um dos exemplos, né? Criando artes conceituais em segundos, gerando diálogos e ideias de roteiros, automatizando animações de testes, por exemplo. E também ajudando a construir mapas e missões, ou seja, tarefas repetitivas, né? E operacionais que só estão sendo, assim, aceleradas, tipo, facilitadas, digamos assim. E o medo, assim, que os profissionais
creio que eles possam sentir, e é uma coisa que eu acho válido, por ter menos demanda de trabalhos básicos, assim. Tipo, por exemplo, os estúdios menores, eles conseguem fazer, tipo, tudo isso com menos pessoas, sabe? Também tem a questão da pressão maior por produtividade, e isso também explica, em parte, das demissões recentes nas indústrias. E o ponto principal é que eu acho que a IA não cria, tipo assim, uma visão, identidade e emoção real. Tipo, ela só usa aquilo, tipo, como referência, e ela, tipo, não vive a experiência daquilo. Então, quem cria as coisas memoráveis tipo, a gente, tipo, os humanos em si. Porque, por exemplo, um exemplo de um game que eu posso usar, The Last of Us. Tipo, primeiro, cara, é um jogo que ele não é só código e gráfico. Tipo, é direção criativa, narrativa, sentimento. Então, a gente não necessitou de uma IA. Tipo, o jogo é o quê? De 2013, né? Se eu não me engano. Na época, tipo, a IA... Eu não sei se eu tô errado, né? Mas eu acho que ela não era nem algo assim que era tão utilizável. Então, eu creio que não é uma coisa que Eu acho que nessa época aí a IA ela era uma ferramenta assim que ficava muito, não estava tão popularizada como hoje, né? Mas eu acho que a Sim. IA naquela época, acho que ela ainda estava naquela fase engatinhando ainda em estudos e, sabe, nesse período aí. Sim, justamente isso. Então, por exemplo, um novo perfil de profissional no mercado, provavelmente sempre vai ter aquela questão de quem sabe usar a IA como ferramenta, quem tem a criatividade e direção, quem entende de experiência do jogador em si também, e quem também, além de executar, mas também saber resolver os problemas. Então, não é só mais a gente não tem mais aquela ideia de muitos anos atrás que era só, tipo assim, da questão do o fazedor, tipo, de tudo, sabe? Hoje em dia é muito aquela questão do criador e ser estratégico. Então, eu acho que pode ser talvez meio polêmico ou não, que eu vou dizer, mas é pelo Não modo mete que ficha, eu... meu filho, pode falar. Polêmica é bom que já viu, mano. Viraliza, dá uma É isso aí. merda, dá certo. Mas assim, tipo, a minha visão, com o tempo que eu vim estudando mais sobre a IA e tudo, tanto não só na questão do mercado dos games, mas também em geral, tipo, design de animações, enfim, de músicas. Eu acho que a IA, tipo, ela não vai necessariamente tirar empregos, mas ela vai expor quem é mediano, sabe? Então... Que é medíocre, que é medíocre. seria exatamente isso. Caraca. Então... A galera, não, porque a galera tem uma ideia que medíocre foi, é uma coisa ruim, mas medíocre é aquela pessoa que é ali. Ela não fede nem cheira, entendeu? Tá na zona de Exatamente. conforto, nunca progride. Exatamente. Exatamente. Basicamente é isso. Então, tipo, pra fechar, assim, a minha opinião, no fim das contas, eu acho que a IA, tipo, não veio pra substituir, né? Mas ela veio pra separar quem só executa de quem realmente cria. E na indústria dos games, a criatividade ainda é o que manda, então... É isso. Sim, é uma forma de expressão de arte, né? Sim. Cara, e falando do The Last of Us, né? Cara, que jogo espetacular. Que direção, que fotografia. Se tu for colocar no Oscar, né? Naquelas categorias do Oscar, mano. Caraca, mano. Hoje em dia, são poucos os jogos que tu consegue dizer, assim, que é uma excelência, entendeu? E nesses aspectos, assim, direção de arte, enredo, fotografia.
Cara, é um espetáculo esse jogo. Sem dúvida. É. Se eu tenho alguma Mas, coisa a Fala acrescentar? aí, fala aí, fala aí. Fala aí. Eu concordo com tudo que todo mundo falou. Eu acho que a galera que trabalha nesse ramo dos games não tem que se sentir intimidado. Eles têm que aproveitar isso e aprender a usar e melhorar o que eles já sabem. E todo mundo já, a IA, ela sempre foi utilizada nos jogos, né? Sim. Desde os primórdios, tipo, a questão do quando tem um inimigo no jogo, quem controla o inimigo é a inteligência artificial. Só que ao longo dos anos ela só foi evoluindo até chegar no ponto que a gente está agora. E o que resta pra quem trabalha com isso é aprender a usar e se adaptar. Como o Léo falou, acho que foi o Léo que falou aí de a mente criativa que o ser humano tem, uma IA nunca vai ter. E eu acho que sim. Eu acho que não. Exatamente. Talvez daqui a, sei lá, 200 anos, uma IA consiga reproduzir, emular emoções. Cara, eu só me lembro do Detroit Become Human, mano, quando a gente fala dessas coisas, mano. É Eu pior. lembro desse jogo, É, velho. mano, pior, mano. Aí, Mano, mas. se Vai, algum dia a continue, gente continue. se algum dia a gente chegar naquele nível, mano, lá de um software, de uma IA, emular emoções daquele jeito lá, aí sim, mas tanto que lá no jogo tem a crítica, né, ó, ao fato dos androides substituírem os humanos no trabalho e tal, porque não precisa receber, né, não cansa porque são robôs, não recebem salário, não precisa tirar férias, são escravos praticamente, né. Mas aí é isso, basicamente. Mas, cara, eu tenho uma coisa a acrescentar. Eu acho que a IA talvez ela não consiga ter essas emoções pelo fato de que a emoção envolve neurotransmissores no nosso cérebro. Dopamina, serotonina, entre outros. Então, a não ser que eventualmente o próprio ser humano, com a ajuda da IA, pode ser, mas o próprio ser humano consiga desenvolver esses hormônios de forma sintética, que eu não vejo necessidade, talvez para, sei lá, curar depressão, ansiedade, doenças mais neuropsicológicas assim. Talvez aí sim, com esses hormônios meio sintéticos, a IA consiga ter essa questão de emoção. Mas eu acredito que se Deus o livre e guarde aconteça uma revolução, seria mais por efetividade, mano. Não por essa questão de emoção tanto assim, saca? Eu concordo. Eu entendo o ponto de você, mas eu quero trazer um senso crítico aqui. Porque assim, tá, beleza, a gente a gente concorda que o ser humano ele tem que se adaptar no mercado, ele tem que saber utilizar a ferramenta, né, a IA, e aqueles que é seleção natural, né, aqueles que sabem utilizar a ferramenta, eles vão ser diferenciados, né, eles vão permanecer no mercado e vão estar sempre em foco, né. Agora sim, a inteligência artificial, pelo menos nessa nova tecnologia da NVIDIA, que assim, ela deu um burburinho muito grande na internet nesses 2 dias agora. O que eu venho ouvido, né, assistido e tal, o pessoal comentando na internet, eu tenho visto uma crítica assim muito grande, porque eu vejo que ela altera, às vezes, e muito o papel do que o desenvolvedor imaginou para aquele personagem, digamos assim, entendeu? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela é boa, ela tá ali para somar com o trabalho do desenvolvedor, só que ela nunca pode ser utilizada para, tipo assim, digamos assim, alterar o trabalho original, entendeu? Ela pode aperfeiçoar em alguns sentidos, mas tipo assim, digamos, entre muitas aspas, superar o trabalho original, alterando o estilo da arte, né? Eu acho que não é bem por aí, entendeu? Pois é. A criatividade humana não pode ser substituída tão fácil assim como o Thiago falou. A emular emoções, precisa de neurotransmissores sintéticos. Isso aí não tem por que o ser humano fazer isso, né? Mas
A gente nunca sabe, né? Deu muita merda por aí com coisas que eram desnecessárias. Mas, mano, Pois raciocínio, é. o ser humano, a gente é muito burro. Tem uns 6, 8 filmes de Jurassic Park e de vez em quando surge notícia de que querem clonar dinossauro. Porra, tem 6, 8 filmes dizendo por que isso é uma ideia ruim. Testar na realidade pra ver o que acontece? É, isso aí. Lá de ser burro. Mas, ó, Calma, reforçando- calma. defendendo... Calma, É tipo os filmes de defendendo- apocalipse zumbi, dos caras testando o vírus aí. É uma biológica. Exatamente. E com todas essas guerras que estão acontecendo no mundo aí, mano, tu acha que Resident Evil não é uma Mano. realidade possível? É possível, Não, se mano. for pra ver o apocalipse zumbi, que seja The Walking Dead. Mano, zumbi não se Tá cria doido. no Brasil, mano. Já viu história de terror no Brasil? Não tem, mano. Primeiro, as nossas casas são toda uma fortaleza, nenhum zumbi ia entrar. Não é que nos Estados Unidos que não tem nem cerca direito. Segundo, já viu filme de terror de espírito ser criado no Brasil? Tem, mano, um boneco se mexe sozinho, a gente taca fogo logo, mano. Não tem essa. Não ia Não, render. mano, É verdade. eu discordo, mano. No Brasil tem um folclore muito rico. Mano, a história da Cobra Grande lá, ele. Mano, Saci Pererê, Doido. Curupira, entendeu? Mano, cada história, mano. Quando era Não, mas criança eu aí ouvia. é folclore. É A uma, minha- coisa mística, sobrenatural. A gente tá Pô, falando mas- de coisa plausível, entendeu? Que a gente Isso aí vê ia acontecendo. render um episódio só sobre essas coisas. Quando for falar Não, vai sobre ter. filme de Olha aí. terror. Vai ter, sem dúvida. Mas Não, rápido, boa ideia. voltando ao assunto, que reforçando uma coisa que o Léo falou e já puxando para um próximo tópico. Profissionalismo. Caraca, os caras estão demais nesse podcast, velho. Ele falou que. Parece um aumento, hein? Aí, aumento do quê, cara? Ele vai querer Eu a ia maior falar, parte do Aumento ADC. de cobrança. Lembrei, de cobrança. calma aí. Ah, Pera aí, máquina. cara. Você fazendo perder a linha de. Não, volta. Sim. O Léo falou que a IA ela não deve superar o ser humano em criatividade para não alterar a obra que o ser humano quis O criar. trabalho autoral, isso. O trabalho autoral. Mano, é só a gente ver o que tá acontecendo agora. Não tem jogo novo sendo lançado, mano. Não tem. É tudo remake, continuação, inspiração. Vai ter remake da trilogia de Deus da Guerra que eu espero que eles não alterem mecânica de combate, porque eu quero ver o Kratos dar o pulinho duplo nele no ar, que no nórdico ele não consegue nem pular. Ele levanta o peso dos 9 reinos na costa, mas ele não consegue pular um graveto. Que Deus da Guerra é esse? Tu é doido, mano. Não faz sentido. É o Deus da Então, mano, as coisas antigas. Não, porra, ele aguentou o peso dos 9 reinos na costa, mano. Não tem como, cara. A matemática não bate, entendeu? Então, cara, pensa que as coisas antigas que eram feitas bem antes da IA ser criada, que era feita na munheca mesmo, no braço, são muito melhores do que as coisas que estão sendo criadas autorais atualmente, que tem um gráfico muito melhor, que tem mecânicas muito melhores, que tem lógicas muito melhores. A gente ainda prefere jogo antigo, mano. Entendeu? É verdade, A única coisa é que eu vejo a IA sendo necessária, entre aspas, é como o Léo falou, no quesito de vilão, NPC e tudo mais. Por quê? Bora tirar Antes de eu mencionar o jogo, tem um outro jogo que eu já vi notícia um tempo atrás, logo no começo de ser esse lançamento de IA e tudo mais, que um boss de um jogo de RPG, eu acho, eu não lembro qual era o jogo, mas que ele ia ter uma IA, que ele ia reconhecer que, pô, aquele cara ali curou isso daqui que dá dano. Se eu matar esse que tá curando primeiro, eu consigo matar o que tá dando dano em mim e eu consigo ganhar eles. Ou seja, a IA do boss ia ter essa linha de raciocínio, ela ia aprendendo a cada tentativa. Isso eu acho muito da hora. Ia ser uma mecânica muito incrível. Saca? Sim. Mas tem as IAs expansivas, mas de forma limitada, digamos assim. Tipo a de Red Dead. É um mundo isolado, é um mundo muito grande. Não é um mundo aberto, mas é um mundo muito grande. Tipo o GTA. Que tem uma lógica de mundo. Eu tenho uma dúvida. Ah. Rapidinho, só pra fazer um parênteses aqui. Esses jogos mundo aberto, eles não são aqueles sandbox, o nome que o pessoal fala? Tipo Não, assim, é sandbox uma caixa muito... É uma caixa assim, que tem tudo ali e tipo, tu tem um limite que tu não pode ultrapassar, né? Tipo isso?
Não, sandbox é que tu Não é sandbox, é uma coisa box o nome. É, eu não sei. China Inbox? Não, calma. Eu não sei, mano. Sandbox é tipo o Desculpa, Albion. essa... O Albion Online que tu não tem uma coisa linear, entendeu? Tu pode fazer o que tu quiser, entendeu? Literalmente. Se tu não quiser não batalhar e ir pescar o jogo inteiro, tu pode. Se tu quiser não fazer nada de craft e só ir pra porrada, comprando as coisas, conseguindo teu gold, matando monstro e player, tu pode. Isso é o sandbox, entendeu? Entendi. Eu tô Então, usando os termos errados. Não, tranquilo. Sim, voltando. Eu posso ter falado merda. Alguém no comentário deve acabar me corrigindo. Fala, pô, o cara Alguém burro. deve saber isso Fala aí. sandbox aí. Não, mas aí também eu não tenho como saber tudo, né? A gente não tem como saber tudo. Então vamos lá, É. seguindo em frente. Então, mano, E voltando. dificilmente a IA vai superar pelo próprio gosto do ser humano, entendeu? Acho que quando a nossa geração morrer, daqui a uns 60 anos, aí sim talvez a IA já esteja avançada. E essa geração que tá crescendo, ou a próxima que vai nascer, já pegue essa onda da IA e nem ligue pra Deus da Guerra, Resident Evil, Crash Bandicoot, essas coisas, entendeu? Super Mario. Uhum. Mano, sobre IA, antes de a gente mudar de tópico, eu tenho dois aspectos pra gente discutir ainda sobre IA. Antes de a gente mudar para o outro tópico, eu queria discutir, fazer um levantamento de uma coisa que a gente estava falando de IA. O falou sobre utilizar a inteligência artificial nos inimigos e tal. Mano, se tu for pegar os jogos da Ubisoft, aqui eu falo o nome da empresa. Pega, mano. Da Ubisoft. Mano, o inimigo, tu mata ele, aí vem o amigo dele lá do inimigo, aí ele vê o inimigo morto, ele fica procurando, aí depois foda-se. Eu lembrei. Sabe o que eu lembrei? Mano, tipo assim, eu nunca vi uma inteligência artificial mais burra do que essa, mano. Não é possível. É burrice artificial, mano. Eu acho que é burrice artificial, mano. Eu tinha que mudar o nome dessa porcaria. Mano, eu lembrei agora do. Lembrei agora do. Como é? Far Cry, mano. Far Cry 1, mano. Primeiro. Outro jogo aí da Ubisoft aí. Mano. Nossa, só lembrei desse jogo agora, velho. Eu matava o cara na frente do outro, velho. Ele ficava naquele estado de alerta assim, coisa, olhando pro outro, aí depois. Dane-se. Aí continua fazendo a patrulha. Os inimigos humanos, quando chegava nos monstros do jogo, tu é doido, cara. Às vezes tu tava escondido deles, tu não mexia um músculo, mas o cara sabia onde tu tava. Eles tinham, além da inteligência artificial, eles tinham o sexto sentido artificial. E também por outro lado também, tem um jogo que eu tô jogando agora que é um Souls-like, que é o Bloodborne. Mano, eu joguei contra o... Mano, primeiro boss lá, mano, já era, mano. Me deu uma angústia, assim, de continuar no jogo. Eu falei, não, deixa que eu vou fazer isso em outro momento, agora não dá. Mano, eu fiquei deprimido com o jogo, mano, te juro. Mano, não, calma. Não sei se é falta de habilidade, mas... Provavelmente. Ega do boss desgraçado, mano. Mas enfim. Mano, qualquer outro aspecto. Fala aí. Deixa eu pontuar um negócio aqui, eu lembrei. Pontua. O tava falando do boss, mano, eu lembrei do. Vocês jogaram Alien Isolation, mano? Já vi gameplay. Mano do céu, velho. Aquele alien do jogo, tu é doido, velho. Não tem condição. Os caras pegaram a inteligência artificial daquele bicho e levaram pra galáxia, mano. Acho que é o boss mais inteligente que eu já vi num jogo, mano. O cara decora onde tu se esconde. Mano, o cara, isso é verdade, mano, isso é verdade. A audição dele é tipo de nível Superman, sei lá. Ele usa aquela cauda dele escroto lá pra sentir se tu estiver perto. Mano, é muito escroto, velho. Eu joguei esse jogo, acho que eu nem zerei ele, velho. Mas é porque é frustrado pra caramba, mano. Mano, eu também. É muito roubado, mano. É muito roubado a inteligência artificial do Alien Isolation. Muito apelão, mano. Tu é doido, é? Mano, tu coloca só a cabecinha lá. E calma. Só a cabecinha, assim, pra ver. Pra ver se ele tá vindo. Aí quando eu vejo, mano, esse bicho já é muito apelão, mano. Quem joga sabe,
sabe? Colocar só a cabecinha assim. É doido. Mano. Aquele menino Cara, que tem de migração quando tá dentro do armário, tu é doido. Cara, eu acho que É o quê? Normal? o meu evento traumático desse jogo, eu acho que foi quando eu fui entrar no duto de ventilação lá. E ele tava lá. E, tipo, tava tudo quieto, só que na hora eu comecei a escutar uns estalos estranhos. Eu olhei pra trás, não tinha ninguém, não tinha nada. Quando eu olho pra frente, eu só vejo aquela criatura assim, mano, vindo, se rastejando numa velocidade absurda. Que, meu Deus, mano. Eu peguei a arma na hora, atirei e foi mesmo que nada, mano. Só fez cócega no Não dá pra nem pra matar aquele bicho, tu é doido. E continua aí, cadê? E aí, Roxo, qual é o próximo tema? O que o senhor diz? Tá, não, desculpa, desculpa. remake, Não. Antes de falar dos remakes, eu tinha outro tópico também pra falar sobre a inteligência artificial. E, tipo assim, agora pensando como um empresário, como um grande dono de uma corporação. Corporação? É corporação que fala? Corporation. É, corporation. É tipo isso. Pensando agora como uma Activision, como uma Ubisoft, como uma... Enfim, essas publicadoras, desenvolvedoras, essas empresas gigantes aí, pensando como uma empresa dessa, pra mim, não é mais lucro eu contratar um plano de IA pra fazer o desenvolvimento de um jogo do que contratar a mão de obra de um ser humano? Pensa Eu bem. acho que não. Pensa bem. Depende do que. Pensa Pra bem. quem que vai ser usado essa IA? Pensa bem. Pensa bem. É. Pessoas são problemas. Pessoas são problemas. Entendeu? Eu tô falando como um grande chefe de organização, que eu vejo só o lucro, eu quero o dinheiro ali, o dólar caindo na minha conta, não quero saber de trabalhador, Calma, mano. Calma, cara. Isso é um desabafo. entendeu? O Entendeu? Léo tá pensando nisso no futuro, né? Isso foi crítica contra o chefe dele. Não, eu queria trazer esse assunto aí pra vocês discutirem aí, porque eu fiquei pensando assim, mas se fosse eu, se eu fosse, tivesse sentado lá na Microsoft ou na PlayStation, enfim, ou na Nintendo, pô, não seria mais fácil ver uma IA que pudesse desenvolver um jogo pra mim? Não seria mais lucrativo pra mim do que contratar, Cara. sei lá, centenas de milhares de desenvolvedores que às vezes falando- tem que trabalhar com uma carga horária assim excessiva, né? Também o Fernando tava falando mais cedo dos desenvolvedores, né? De cargas horárias excessivas e tal. Quando teve o lançamento do Red Dead, cara, o que teve de demissão na Rockstar, ações trabalhistas, porque antes de lançar o jogo, a carga horária dele subiu, triplicou, quadruplicou, entendeu? Então, assim, pensa como um dono de corporação, por esse outro lado, assim, um lado mais maquiavélico, talvez. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu pensei assim, eu estava discutindo, eu estava ouvindo vocês aí, eu fiquei pensando, caraca, mas se fosse eu, o dono da empresa, assim, da corporação, o que eu faria? Mano, você tá falando tipo de contrato de coisar o IA pra fazer tudo do jogo? Tudo, não tudo, mas a gente pode discutir aí, mas visando sempre o lucro, né? O que a gente pode reduzir de custos, né? O que vocês acham? Mano, eu acho que o senhor tá muito capitalista opressor. Não, calma. Isso daí é mito. Não, Mano, assim, seguinte. não, Fale. vai, Thiago, fala aí. Não, dialogue. Mano, tipo, por esse ponto de vista bem criminoso que o Léo tá pensando aí, Quase sendo um crime. por esse ponto de vista peculiar que o Léo tá fazendo aí, é realmente lucrativo, porque, tipo, o que tu vai pagar num plano de IA pra fazer um negócio pra ti, pra fazer no jogo pra ti, dependendo também do que for, né? Que tu podia pagar um ser humano, que eu acho que é uma folha salarial bem mais cara. Depende também da IA. Mano, tem muitas variáveis, né? Mas eu acho que ia ser mais lucrativo, sim.
ia ser menos estressante. Ou não, porque, tipo, a IA, ela não é sempre que uma IA obedece a gente, ela faz o que a gente quer com precisão. Tipo, quando tu, vou dar um exemplo banal aqui, tu vai lá no ChatGPT e pede pra ele gerar uma imagem pra ti. Uma imagem lá do Superman, sei lá, tô vendo na minha cabeça agora. Aí ele põe o Superman com a cueca por dentro da calça. Aí, tipo, nessas coisas que eu tô falando, tipo, pode ser mais viável financeiramente, mas pode dar muito estresse também, né? Cara, eu acho que a gente bate na Mano, mesma tecla. rapidinho aqui, só deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu vou ter que dar uma saída rapidinho de 5 a 10 minutos aqui, tá bom? Mas aí a Aí gente tu me pode ir quebra, continuando. irmão. Mano, eu Não, tá beleza, preciso. tá beleza. Surgiu uma situação assim, estratosférica aqui, mano. Uma oportunidade de aqui. Eu preciso conversar aqui com minha mãe, rapidinho. Caraca, essa hora, 5 a 10 irmão. minutos. Caramba! Foi, mano. Glória a Deus. Mano, foi. Amém. Amém. Pô, Só um que segundo, ótimo. só um segundo. Já volto. Tranquilo. Belui. Enquanto isso, o Thiago vai falando aí. Sim, mano. Cara, eu acho que isso bate de novo naquilo que a gente tinha comentado. Eu acho que não seria muito viável tu contratar só o plano da IA e um cara aleatório. Não um cara aleatório, claro, que ia ter essas competências e tudo mais. Mas, pelo que o Carlos falou, a IA ela não é adaptativa. Ela não vai se adaptar ao que o diretor de design, de gráfico, de gameplay, de mecânica tá pedindo. Ela pode muito bem fazer uma coisa por causa de um erro no prompt ali e tudo mais, um erro na engenharia do prompt que gerou uma coisa nada a ver. Ou seja, eu acho que é a mesma coisa. Em vez de tu contratar 100 pessoas para produzir um jogo, tu contratar 20 que sabem mexer numa IA como ninguém, irmão. E contrata uma IA. Por quê? Por exemplo, eu vejo o site, mano. Site antigamente tu tinha que saber codar, mano. Tu tinha que saber fazer os códigos tudo certinho. Se tu colocasse um parêntese errado, um colchete errado, uma coisa que era pra estar no topo, no cabeçalho do site, ia lá pro rodapé e os caramba. Hoje em dia tem aplicativo que faz site, tem aplicativo que faz aplicativo, mano. Só que, do mesmo jeito, tu joga o prompt lá, tu pode detalhar tudo certinho. Isso porque eu tenho experiência nisso que o sabe, que eu já perdi a cabeça tentando criar site com IA. A gente pode falar como a gente quer exatamente. Mano, vai ter alguma coisa que a gente não vai gostar e a gente vai ter que ir lá mudar. Então, por essa não exatidão da IA e por ter essa capacidade de adaptação que só o ser humano tem por enquanto, eu acho que compensaria muito mais. Em vez de tu contratar 100 pessoas para fazer um jogo, tu contratar 20, 30, 50 pessoas que sabem mexer na IA e ter uma IA própria para isso, porque não é qualquer IA que saberia gerar um código tão massivo assim. O ChatGPT ele tem limite de caractere por mensagem, o Claude ele não tem limite de caractere, mas tem limite de mensagem, e quanto maior for a mensagem, mais se perdendo ele vai. O Gemini é o melhor assim para análise, mas ele não é tão bom para criação, apesar dele ter uma criação bem mais independente. A cada mensagem se tu pedir a mesma coisa para ele, só que de forma diferente, ele consegue gerar uma coisa diferente, mas ele não é tão massivo também. O próprio cacete que cria site, que cria aplicativo também é Love não sei o que. Se eu achar, eu coloco na tela aí. Craft. Ele cria aplicativo. Hã? É Lovecraft. É um negócio assim, eu acho. Ele cria aplicativo, mas do mesmo jeito. Ele joga uma coisa ou outra que tu não quer, que tu vai ter que tirar um print e falar, pô, faz isso daqui nessa área. Que se a pessoa não souber ter essa adaptação com a IA, não daria certo. Então eu acho que tem um meio sim e tem um meio não para essa pergunta do Léo. Se valeria mais a pena comprar um plano de IA muito bom, ao invés de contratar pessoas que vão criar o que a IA criaria em segundos. Entendeu? Uhum. E o E senhor tu, Fernando, o que o senhor diz aí? O que o senhor manda? Cara, Fortaleza. cara, basicamente eu concordo com o que o falou. Tipo assim, torna um pouco prática, tipo, da questão da IA dela fazer tudo. Assim, eu não acho que necessariamente dizer, ela, tipo assim,
Substituiria até nesse quesito de fazer tudo do que a gente, nós humanos poderíamos fazer, mas, por exemplo, como essa questão que o Thiago falou, da questão dos prompts, que é uma coisa que, querendo ou não, a IA facilita muito mais isso hoje do que a gente ficar batendo cabeça com certos códigos que, enfim, eu acho que pra quem deve ser da área de ciência da computação e tudo, sabe que, enfim, tanto que eu também já cheguei a fazer curso de geração web. Cara, tipo, simplesmente essa questão do site na época. Na época, eu creio que na época ainda não existia o site que cria site. Eu li pela volta dos 2015, 2016, por aí assim. Eu acho que ainda não existia. Se existia, devia ser pago e não era tão popular assim. Mas, cara, tipo, acho que colocar um prompt, ir criando código, fazer praticamente uma bíblia de código. E aí um pequeno erro, um detalhezinho que tu não percebe, acaba com todo o teu trabalho. É uma frustração horrível, cara. Tipo, e hoje com a IA, tipo, tu percebe quando, sei lá, tu erra algum prompt, alguma coisa, ou até mesmo ela mesmo te indica o que pode, como tu pode melhorar aquilo, como tu pode fazer da melhor forma. E pra mim isso é impressionante porque eu acho que assim, tanto em questão de sites, de games, mas eu acho que essa forma que como eu bato na tecla, tipo, eu não acho que é uma questão de substituição, mas uma questão de facilitar pra gente, sabe? Não sei se muita gente concorda com mas eu acho que quanto menos dor de cabeça a gente tiver, eu acho que melhor nesses detalhes. Realmente. E só fazendo uma referência, essa questão de que a IA vai substituir o homem e tudo mais. Tem um filme, na Disney, eu acho, cacete, Estrelas Além do Tempo, um negócio assim, que é na época da NASA. Voltei. Já fala, Filmaço, Estrelas Além do Tempo, filmaço. não é muito bom. Porque lá, mano, é época da NASA e eles tinham as pessoas chamadas computadores. O cargo delas era serem computadores, porque elas iam ser especialistas só em fazer cálculo. A lógica, a aerodinâmica e tudo mais ia ser para uma equipe. E as pessoas. E é tipo engenheiro e arquiteto, mano. Os computadores iam ser só pessoas focadas para ver se aquela lógica dá certo, basicamente, entendeu? E aí eram mulheres e tudo mais, e é na época daquele questão de preconceito, tinha banheiro de branco, banheiro de negro e tudo mais, e aí dá mal B.O. Mas chega um momento que eles chegam um computador lá, mano, a sala inteira é o computador, basicamente, de tão grande que ele é, tão antiquado pra gente, mas pra época era uma coisa futurista. E aí só elas sabem mexer, e aí elas têm emprego de ensinar os outros a mexer. É tipo isso, mano. Os caras que vão saber mexer numa coisa nova vão se manter. E eu não digo de saber, já saber. Tipo, a gente já meio que nasceu, entre aspas, sabendo mexer em celular porque é uma coisa da nossa geração. É uma coisa da geração atual. Mas o fato de ter a capacidade ou a mente aberta, digamos assim, para aprender uma coisa nova que vai estar englobada na tua profissão, eu acho que isso que mantém os caras no mercado. Entendeu? Que nem é mostrado nesse filme. Resumindo pra ti, Léo. Porque é muito difícil, né? Conseguir mexer. Acho que só Até porque realmente tu quiser. conversar com alguém. Sim, eu entendi, mano, entendi. Pera aí, rapidão, Não, Léo. pensando bem. Sim, sobre o outro assunto que a gente ia trabalhar aqui, sobre os remakes, né? Que tu mencionou o novo God of War. Nova trilogia, né? Nova trilogia não. A trilogia remake do antigo God of War, né? O original.
do original. Cara, eu não consigo nem imaginar como é que vai ser esse jogo, tá? Tava tendo uma especulação na internet de que eles iam mudar o formato, que ia ser igual o formato dos novos God of War, em terceira pessoa, né? Como é? Over the shoulder, né? O nome, acho que é por cima do ombro, né? O 2.5D. Ah, tá, o... Over the shoulder, né? Hack and Slash. Aí, mano, se eles mexerem na estrutura clássica do jogo pra tentar inovar, mano, vai ser uma cagada, mano. Te juro, pode Mano, crer, mano, que vai ser. A gente gosta das coisas Cagada, antigas, mano. mano. Antigamente era muito melhor, mano. Mas pior que tem uma grande chance de fazer isso, porque, tipo, não é só a galera saudosista que vai jogar esse jogo, essa nova geração. Não tá acostumada com hack and slash, que nunca pegou um hack and slash pra jogar na vida, eles vão jogar muito e... Tipo, Verdade. por incrível que pareça, tem muita gente nova aí que nunca jogou Forza antigos, que não estão acostumados e estão mais adaptados a esse sistema aí da câmera atrás das costas, na altura dos ombros aí. E não sei, eu queria fundo do meu coração que a Santa Mônica prezasse pelos fãs antigos, né? Só que aí, pô. Até porque, mano. Pensa, o Deus da Guerra, ele tem quantos anos? Uns 10 anos de que a trilogia original foi lançada? Pode dizer 10 anos? Ou seja, a galera que 16 tinha... anos. 6 O anos? God of War 16. God of War 3 em 16. 2010. 16 anos, mano? God of War 3 em 2010. 16 anos. Ou seja, bora dizer que a galera de 15, 20 anos que jogava tem 30, 40 anos agora, mano. É a galera que tem poder aquisitivo. Então, é muito mais lógico eles lançarem de uma forma que essa galera que tem poder aquisitivo lembra, pra eles quererem comprar. Faz muito mais Mano, sentido. tu já parou pra pensar que tu já tem quase 30 anos? Eu pensei nisso, mas não precisava citar. Realmente, caramba. Mano, tu tá muito Todos velho, nós, mano. né? Antes de terminar, um aviso rápido. Esse episódio ficou tão grande que a edição começou a pedir férias. Então decidimos dividir em duas partes, pra não enlouquecer quem estava editando isso aqui. A continuação já vai sair em breve, então se você quiser ver o resto da conversa, é só se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder o próximo vídeo.